Boa noite, gente. Que a graça e a paz de Jesus seja com cada um de vocês. Boa noite a você que nos acompanha pelo Facebook. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus possa dirigir nossa mente, nosso coração. Deus possa receber o culto que vamos prestar também nessa noite. É muito bom estarmos aqui. Mais um dia na semana. Mais a semana que está chegando ao seu final. Mais uma semana de caminhada, de lutas, de alegrias, de notícias ruins, de notícias boas. Mais uma semana. E o tempo está passando e o mês está voando. Já estamos entrando em setembro, gente. Que bênção, hein? Que bênção. E é só a igreja reunir que o inferno treme. O inferno fica incomodado, entendeu? É desse jeito. A igreja se reúne, eles ficam, as hostes ficam assim, ó, perturbadinha, querendo tirar a paz da igreja, a alegria da igreja. Mas Jesus é nossa alegria, não tem como tirarem a alegria nossa. Não tem como. E nós precisamos blindar a nossa mente para que isso não aconteça. Porque motivos nós temos de sobra para que a nossa paz não seja tirada, né? Mas há muitos motivos, há muitas situações que querem tirar a nossa paz, então nós precisamos blindar a nossa mente. Eu quero começar falando nessa noite. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, nesse culto a Deus. Vamos falar com o Senhor. Pai eterno, obrigado. Nós queremos te agradecer por esse momento que nós estamos tendo agora, Deus, para celebrar o teu nome, para cultuar ao Senhor. Obrigado, Deus, nós agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado que o Senhor nos permitiu estar aqui nessa noite. O Senhor nos guardou até o dia de hoje, até esse momento, e nós te agradecemos. Te agradecemos pelo dia que tivemos, por tudo que aconteceu, por todas as coisas boas que passamos e as coisas difíceis também. Nós colocamos diante do Senhor, porque é o teu poder gracioso que nos sustentou. E nós te agradecemos por isso. Colocamos nosso coração diante do Senhor nesse momento. Que o Senhor possa, ó Deus, sondar o nosso coração, ver se há algum caminho mau e nos conduzir para a vereda da justiça. É o desejo do nosso coração. E receba o nosso culto, Deus, culto que vamos prestar nessa noite, para a glória e louvor do teu santo nome. E nós oramos assim, gratos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar um hino separado para esse momento. A Aldeci vai cantar, nos conduzir, né, no cântico ao hino aqui, ao Senhor. Então nós vamos cantar o nosso Deus, louvar o nosso Deus. E essa oração, esse louvor, esse cântico, ele fala que a gente tem que vigiar e orar. O inimigo ele ataca sem parar, o tempo todo. Ele está atacando a igreja de Jesus, ele está atacando o povo de Deus. Mas nós temos que vigiar. A igreja tem que estar vigilante nessa terra. Porque nós somos, né, o alvo do inimigo, mas que nós possamos vigiar o tempo todo. Amém? Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigia sim
os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre à oração e evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigia-se e ora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigia-se e ora, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigia-se e ora. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ter um momento de oração, né? Como de costume. Vamos separar um tempo para falarmos com o Senhor. Queria que nós orássemos nesse primeiro momento pela vida do Cauã, né, o filho do Aderson, que ainda está em fase de recuperação, ainda está adoentado. Queria que a gente orasse por ele, que também tirássemos um tempo agora para a gente orar também por essa situação, né? Continuar orando por essa situação do coronavírus aí, para que Deus dê sabedoria às autoridades, para que Deus possa abençoar aqueles que estão na linha de frente, né? Os médicos e os enfermeiros. Então, eu queria que a gente fizesse um primeiro momento orando por isso, por essa situação, pelo filho do Aderson. Queria pedir aqui a Marilene que viesse aqui à frente, a gente vai orar com ela, nesse primeiro momento. Pai amado, Deus glorioso, louvado seja o teu santo e bendito nome, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esta oportunidade que temos, ó Deus, de cultuarmos ao Senhor. E temos certeza de que o Senhor está aqui em nosso meio e falará em nossos corações nesta noite, Pai. Ó Deus, estamos aqui porque confiamos na Tua infinita graça, na Tua misericórdia, Senhor, no Teu poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus, nós queremos, neste momento, apresentar, Senhor, essa situação que nós estamos enfrentando diante do Senhor. A humanidade tem enfrentado, Senhor. Temos certeza que é para um bom propósito, ó Deus, para que as pessoas se acheguem ao Senhor, reconhecendo o seu poder e a sua grande misericórdia, Senhor. Mas nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, porque muitas famílias estão enlutadas, estão chorando, Senhor. O Senhor entra com poder de graça e misericórdia, Senhor, solucionando essa situação, indo, Pai, ao encontro daqueles que trabalham, Senhor,
na linha de frente, Deus, médicos, enfermeiros, técnicos, todos aqueles, ó Deus, desde aquele que está recebendo o paciente, como aquele que produz o remédio para aquele paciente. O Senhor esteja dando orientação aos cientistas, ó Deus, que estão batalhando em busca de uma vacina, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está no controle dessa situação. Mas nós te pedimos, ó Deus, que tem misericórdia, Senhor, que entra com providência nessa causa, meu Pai. Ó Deus, também queremos colocar diante do Senhor o Cauã, Deus, que está com um problema de saúde, Deus, que ainda é desconhecido, Senhor, que não se sabe ainda, mas que o Senhor esteja orientando os médicos, ó Deus, que tem cuidado dele, para que se descubra, Senhor, a origem, ó Deus, dessa enfermidade, ó Deus, a origem dessa febre que ele tem constantemente, ó Pai. Se orienta com poder e graça na vida dessa criança, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja tranquilizando o coração dos seus pais, que com certeza estão preocupados, mas que eles possam confiar no Senhor, ó Deus, diante dessa situação, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada servo teu, para que cada um, ó Deus, possa confiar no Senhor nessa situação que estamos enfrentando. Que venhamos depender do Senhor e não das nossas próprias forças, ó Pai. Que venhamos a crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Pai, ouça a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Cláudia, vem aqui à frente, nós vamos orar com a irmã. Também por outra situação que tem crescido muito, né, nesse tempo de pandemia, que é a violência doméstica, né, violência contra a mulher. Então, nós vamos orar a Deus pedindo intervenção de Deus, né, para que Deus haja com providência, com graça nessas vidas, que Deus possa estar alcançando corações, né, despertando mentes nesse sentido. E também vamos orar pela igreja, né, pela nossa vida, pela Igreja de Jesus, né? Não só a Segunda Igreja Batista, mas pela Igreja de Jesus, para que Deus direcione e nos oriente naquilo que podemos fazer nesse tempo de pandemia. Nós vamos orar com a irmã Cláudia. Obrigada, Deus, mais uma vez estamos na sua presença para louvar e engrandecer o seu santo nome. Muito obrigada, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas, na nossa igreja, Pai. Por isso eu coloco a nossa vida em tuas mãos, a nossa igreja, coloco todos os enfermos da nossa igreja, aqueles também que não são da nossa igreja, da nossa cidade, que o Senhor, Deus, possa curar. Deus, tem misericórdia de nós, meu Pai. Afasta essa doença, meu Pai. Eu coloco todas as vidas daqueles que perderam, Deus, seus filhos, seus pais, suas mães, seus avós. Coloco todos em tuas mãos, Deus. Coloco a vida da família da irmã Dalva também, Deus, em tuas mãos, que está sofrendo muito a perca dela e do seu marido, Deus. Por isso, Deus, eu coloco tudo em tuas mãos, meu Pai. Coloco todos os pedidos, Deus, que foram feitos aqui nesta noite, Pai. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Antes de a gente abrir a nossa boca, o Senhor já sabe de tudo aquilo, Deus, que vai ser falado e vai ser feito em nossa igreja. Por isso, Deus, eu te agradeço por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui na tua casa, louvando e engrandecendo o seu santo nome. Essa é a minha oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Leva para a Marilene, que nós ainda vamos ter mais um tempo de oração. E dessa vez, eu quero ouvir... A Marilene vai me auxiliar aí com o microfone. Viu, Marilene? Quero compartilhar motivos de oração agora. Nós vamos compartilhar motivos de oração. Então, já começar com a Cláudia aqui. Se tiver algum motivo, Cláudia, além desse que a gente já orou aqui, se tiver algum outro motivo, aí você pode compartilhar que nós vamos estar orando
Vou pedir ao irmão Júlio que ore por os motivos Gostaria que serão de mencionados. orar pela minha saúde, pela igreja e pelo pessoal lá da casa que eu moro. Amém. Amém. E você, Marilene, tem algum motivo de oração? Gostaria que os irmãos estivessem orando pela minha vida na área profissional, meu local de trabalho. É muita pressão, é pressão mesmo que a gente tem enfrentado, muito trabalho e a gente nunca dá conta. Isso gera um estresse muito grande. Então, que os irmãos estivessem orando pela empresa em si, mas orando por minha vida naquele lugar. E também que os irmãos estivessem orando pela vida de Deus, ele ainda não está... Ele começou a melhorar. Tem 15 dias que ele está tossindo e está tendo febre. E aí ele melhorou quando foi hoje à tarde, ele piorou a garganta e começou a tossir, deu febre. E que né, Deus esteja abençoando, né, que ele possa estar recuperando. Amém. Irmã Graça, que está aí pertinho aí, compartilha conosco motivo de oração, Graça. Primeiramente, eu gostaria de pedir aos irmãos que orássemos pela família de Márcia, né? Que eu liguei para ela agora à tarde, ela me falou que está resolvendo os problemas, vão alugar um apartamento para Maciel, lá no Ipiranga, e que ela está resolvendo as coisas, né? Que a mãe deixou e o pai. E ela pediu que a gente orássemos por ela, para que Deus dê uma luz, né, como resolver, porque eles não estavam preparados para resolver nada, né? Então veio repentino e que nós oremos por eles, né, pela vida de Maciel. Maciel está sofrendo muito, né, porque estava convivendo com eles. E eu vou pedir aos irmãos que orem também por Dalila, pelo seu noivo. Eu não falei com ninguém daqui, mas o noivo dela testou positivo para coronavírus. Ok. E ela teve que testar também, porque ele veio em Bicho Grosso buscar ela, né? Sim. E aí ele testou positivo, mas assim, o primeiro teste lá do posto, né? Então ele vai fazer o outro teste agora, mas disse que ele está assintomático, está isolado, está num quarto isolado, mas está assintomático, né? E ele é muito elétrico, ele não aguenta ficar quieto, diz que ele fica toda hora ligando para ela, oh meu Deus, eu não estou aguentando. Ela, meu filho, se ele está aguentando, eu estou quieta aqui em casa, você pode ficar quieta aí. Então, né, mas a gente sabe que é difícil, né, que eles estão resolvendo o problema do casamento, construção. Sim. E tudo, para que Deus abençoe eles, né, e ela testou negativo. O médico falou que ela está com 100% negativo, Glória mas a que Deus. esperasse também, né, que provavelmente vão ter que fazer o teste de novo, né, acho que é o de sangue, sei lá como é que é. Sim. Então, eu peço aos irmãos que, né, a gente preocupa, né, eu me preocupo com ela, porque também ela mora com minha irmã, que é de risco, né, meu pai, 88 Sim. anos, então, e ela precisa de cuidar deles, ela que dirige para eles e tudo, né, então, eu peço aos irmãos que estejamos orando, né, pelo meu filho também, ele liga todo dia, mas... Ele vai fazer 26 anos domingo. Meu irmão ligou agora para mim. Eu falei para ele, meu filho, a única coisa que eu posso fazer é ajoelhar e orar. O resto, entregar nas mãos de Deus. O resto, né, eu não dou conta. Não vamos esquecer, irmãos, mesmo nossos lares, está orando por Márcia, né? Sim. Fiquei muito triste que ela conversou direitinho comigo e pediu mesmo que orássemos para Deus confortá-los, né? Amém. Sim, vamos orar. Irmão Júlio, você vai orar por esses motivos, nós vamos orar junto com o irmão Júlio. E você guarda seus pedidos, viu? Que nós vamos orar daqui a pouco por eles. Não ora agora pelos seus, não. Vamos orar com o irmão Júlio, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós colocamos diante de Ti os pedidos da irmã Graça, de cada um que se encontra aqui nesta noite, Senhor, Oh, para que o Senhor Deus. possa estar guardando essas vidas, Pai. Sim, meu Deus. Senhor Deus, nós confiamos na Tua presença, Senhor, nas nossas vidas, meu Deus. Guarda cada vida, Senhor. Ô Pai, vai de encontro, meu Deus, aqueles que estão nos hospitais, Meu Deus. aqueles que estão respirando por aparelhos, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia, meu Deus. E que as vidas, Senhor, possam ser alcançadas pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Pai. Que as pessoas deem crédito ao Teu Evangelho, Senhor, à Tua palavra, para que haja salvação nesta nação, Em nome Senhor. de Jesus. Também colocamos diante de Ti a vida do Bolsonaro, Senhor, para que o Senhor dê sabedoria àquele homem, Senhor, sustente ele com a destra da Tua justiça. Ô Pai, nós sabemos que os dias são maus,
mas o Senhor é que tem sustentado, Pai. Até aqui o Senhor nos ajudou e continua ajudando, verdade, Senhor. Nós te Deus. agradecemos pelo alimento, pela vestimenta, Obrigado, pela Deus. providência que o Senhor tem nas nossas vidas, Pai. Em Amém, nome de Jesus, amém. 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 E aí, Júlio, você já está aí perto aí, você já fala, compartilha os motivos de oração para a gente estar orando também. Né, e a gente tem muitos escândalos, principalmente no meio gospel, né? E está acontecendo aí verdadeiras aberrações, né? E a gente ora a Deus porque o crente conhece a palavra e o próprio Senhor Jesus diz que haverá escândalo. Então, que Deus possa guardar a nossa mente e que a gente possa estar sempre preparado para continuar proclamando, né? Porque agora mesmo na internet está uma chacota e tal, né? Teve uma cantora gospel aí, né? Que assassinou o marido, a polícia conseguiu chegar a essa conclusão. Então, aquelas pessoas, né? Aproveitam desse tipo de coisa, como eles não querem se envolver com a palavra, eles não querem conhecer a palavra, então eles generalizam, né? E aqueles que fazem um trabalho realmente sério acabam respingando, né? Faz aquele tipo de piadinha, né? Mas que Deus possa nos fortalecer, porque a igreja do Senhor, né, continua firme e perseverando, proclamando as boas novas. Jesus falou que é mister que haja escândalos, mas ai por aquele que vê um escândalo, né? E que a gente também possa olhar para nós mesmos, né? Porque aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Verdade. Que o Senhor possa estar fortalecendo, né, as nossas vidas, cada irmão aqui que se encontra presente, a vida do pastor, o ministério. Amém. E oro também pela vida do pastor João. Amém. E para mim também, tipo, me passa muita coisa boa de experiência, aqueles 40 anos de pastor e tal. Então a gente sempre aprende, né? Verdade. E é isso, né? Agradecer aos irmãos por tudo, né? A Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém. Aldeci, você que vai orar dessa vez, e aí, Adriana e Dola, se tiver algum motivo de oração para poder compartilhar, eles vão compartilhar agora, antes de você orar, Aldeci. Se tiver algum motivo aí, Adriana, Dolete, tem algum motivo de oração? Orar para minha família, né? Meu cunhado está passando problema de estresse, depressão. Por toda a minha família, meu filho que mora longe, o outro. Amém. Só. Adriana. Só oração mesmo, em gratidão pela minha vida, a vida da minha mãe, do meu irmão, por todas as bênçãos e os livramentos na nossa vida. Amém. Então, nós vamos orar com a irmã Aldeci, por esses motivos. Só vou incluir, Aldeci, os que estão desempregados, né, na nossa igreja. Ontem eu estive participando de um culto de oração online, né, com a igreja lá em Belo Horizonte, e aí os irmãos compartilharam lá também essa mesma dificuldade, pediram que a gente estivesse orando aqui, né, como igreja, por eles. Então, orar pelos aqueles que estão desempregados, né, para que Deus possa sustentar e abrir a porta, né, no tempo certo, abrir a porta, dar a eles essa paciência, né, para poder esperar o momento de Deus e aquilo que Deus está fazendo também na vida deles. Em nome de Jesus, vamos orar com o irmão Aldeci. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós estamos aqui na tua casa, onde se chama casa de oração, onde a Amém, igreja Jesus. reúne Sim, para Deus. louvar, para te agradecer, para Bendito entoar é o cânticos ao Senhor. Nós agradecemos pelas nossas vidas, ó Obrigado, Pai, Deus. por saber que o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que Aleluia. cuida de nós, que zela por Verdade, nós, meu Deus. Pai. Ó Deus amado, pedimos perdão das nossas Tem falhas, misericórdia Senhor. de nós, Deus. Agora, Pai, neste momento em que nós estamos aqui orando, intercedendo, Pai, uns pelos outros, Sim, Deus. quero neste momento colocar diante do Senhor, Pai, a vida, Senhor, do parente, né, da Dolete, que está aqui nessa noite, que é a mãe do pastor, onde, Pai, ela pede, Abençoe, Pai, que o Senhor, cada Senhor vida. venha de encontro
a vida, Senhor, do cunhado dela que está passando, ó Deus, por um problema de saúde, ó Pai. Ó Pai, o Senhor, Pai, é o Deus que restaura, que cura, Senhor, que liberta. Por isso eu te peço, Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, vai de encontro, Pai, a esta vida. Vai curando, ó Pai, toda a enfermidade, ó Deus. Tudo aquilo, ó Pai, que está trazendo dificuldade para ele, ó Pai, de algum modo. Por isso eu te peço, ó Deus, que as mãos santas e poderosas do Senhor possam estar sobre esta vida, meu Pai. Peço pela vida dela também, ó Deus, o Senhor continue abençoando, continue dando saúde, força, Pai. E que cada dia mais a bênção do Senhor possa ser derramada na vida dela, toda a família dela, Pai. Pai, quero também colocar, meu Deus, a vida da Adriana, ó Deus, também que pede, ó Pai, pelos parentes, Pai, por aqueles que estão passando por algum momento, ó Pai, de enfermidade ou de alguma dificuldade, que o Senhor venha, ó Pai, restaurar, que o Senhor venha, Pai, curar, meu Deus, porque, Pai, o Senhor, Pai, é o médico dos médicos, meu Deus. Entra, Pai, com a cura, com a providência, ó Deus. Pai, abençoa toda a família da Adriana, Senhor. Pai, agora, Pai, quero colocar, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, aquelas pessoas, ó Pai, que ficaram, Pai, desempregados por motivo, ó Pai, dessa pandemia, Pai, desse vírus que assolou o mundo inteiro, meu Deus. Pai, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha abrir portas, meu Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, abençoar, meu Deus, que haja mais emprego, meu Deus, que as pessoas possam ter condições de abrir os comércios, ó Pai. Que essas pessoas que agora, Pai, que agora ficaram desempregados, que elas possam, ó Pai, ter oportunidade, meu Deus, para conseguir um trabalho, um emprego, para sustentar as suas famílias, ó Pai. E tem outras atividades, tem outras coisas que eles precisam, ó Pai. E depende, ó Pai, do financeiro, precisa do dinheiro. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, abrindo portas, meu Deus, para essas pessoas, ó Pai. Ó Pai amado, muito obrigado por nós estarmos aqui. Quero colocar também a vida do pastor, meu Deus. Que o Senhor venha de encontro, ó Pai, à saúde dele. Que o Senhor venha, Pai, com restauração, ó Pai. Abençoa ele, o ministério dele, a cada dia mais, dando ele sabedoria, ó Pai. E que cada dia mais, meu Deus, ele possa ver as bênçãos do Senhor derramadas na vida dele. E abençoa também a igreja aqui, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Aldeci, motivos de oração. Eu quero pedir oração, né, principalmente pelo ministério de louvor aqui da igreja, né, porque Deus possa cada dia mais, né, dar disposição, né, para cada um para poder estar participando aqui do ministério de louvor. Peço também pela igreja, pela nossa igreja, e peço por toda a minha família, para que Deus esteja abençoando todos da minha família, livrando deste mal, né, e continue nos abençoando. E peço pela vida de Daniel, que eu sei que Daniel, ele, né, domingo ele falou que ia vir, e ele não veio porque está tendo, geralmente nos domingos, está tendo reunião online lá do Instituto Federal, e ele, como presidente do Grêmio, eles chamam ele para participar. Ele falou, mãe, eu esqueci de falar isso, né? E aí ele mandou avisar. Ora por ele para que, mesmo ele não estando vindo por essa situação, mas que o Espírito possa estar, né, sempre ali trabalhando na vida dele. Amém. Vamos orar com a irmã Graça, então, em relação a esses pedidos que a Aldeci compartilhou, em nome de Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de misericórdia. Bendito Senhor, Deus. Senhor Jesus, somos-te gratos, ó Pai, por estarmos na casa do Senhor. Amém, nesta Jesus. Noite. Ó Deus, para juntos compartilharmos, ó Deus, da Tua palavra. Amém, ó Deus, para juntos também agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, ó Deus querido, nesta hora,
ó Deus, em que colocamos estes pedidos nas tuas mãos. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha resolver, venha responder segundo a tua vontade. Amém, Jesus. Colocamos, ó Deus, em especial a vida da irmã Aldeci, juntamente com toda a sua família, ó Deus, que cada dia, ó Pai, o Senhor tem os livrado, ó Deus, principalmente desta pandemia, ó Deus. Nós colocamos a família dela nas tuas mãos, para que cada dia eles sejam agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Ó Pai, colocamos a vida de Thaís nas tuas mãos, do seu genro, ó Deus, a vida de Daniel, ó Pai. Que o Senhor a cada dia esteja visitando ele, ó Deus, esteja colocando no coração dele apenas o desejo de fazer a tua vontade. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida da família da irmã Aldeci, que o Senhor a cada dia tem, ó Deus, apresentado a ti, ó Pai, como único na vida deles. Te pedimos também, ó Deus, pelos demais pedidos aqui apresentados, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, estar conosco, atendendo os nossos pedidos, ouvindo, ó Deus, e respondendo segundo a tua vontade. Graças te damos por tudo, nós oramos e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo na carta aos Efésios, no capítulo 4. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Depois que o apóstolo Paulo ele explica que a igreja ela é um organismo que funciona em unidade. Ele então dá prosseguimento à sua orientação à igreja, à sua instrução, falando um pouco mais de como que essa unidade ela é fortalecida, como que essa unidade ela se dá a partir do momento em que há uma igreja. No momento que há a igreja, uma série de eventos começa a acontecer em que essa unidade ela é então desenvolvida. E ela se dá nesse desenvolvimento através de dons que Jesus então dá à igreja. E esses dons vão capacitar a igreja a viver como igreja. Então nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12, inicialmente. Na verdade, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 10, inicialmente. E vamos seguir assim, dar início ao nosso estudo. Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 7. A partir não, até o versículo 10, né? E o texto diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Até aqui, amém. O apóstolo Paulo ele começa a mostrar para a igreja que, para que ela seja uma igreja em unidade, ela então recebe dons. E esses dons é concedido por Cristo. Então Cristo ele dá
dons à igreja. E aí nós vamos, para que essa ideia fique mais fixa na nossa mente, nós vamos continuar a leitura, a partir do versículo 11. Nós vamos fazer essa leitura até o 16. Vamos continuar. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Essa leitura que se segue, o apóstolo Paulo então mostra que Cristo, ao dar dons à igreja, ele dá para que ela desempenhe o seu serviço cristão, e ao fazer isso, ela também recebe esses dons para o seu desenvolvimento espiritual. Então, a unidade da igreja, ela é estabelecida através desses dons que Cristo dá. E isso se dá através de uma liderança capacitada pelo próprio Jesus. Então, quando Paulo diz que Jesus ele concedeu dons, né, Paulo usa aqui, no versículo 8, ele usa uma passagem do Salmo 68, para ilustrar aquilo que ele quer comunicar à igreja, do que está acontecendo. Então, essa leitura que nós fizemos aqui, até o versículo 12, ela nos ensina sobre o doador, nos ensina sobre o caráter e nos ensina sobre o propósito dos dons espirituais. Então, a primeira coisa que essa passagem aqui nos ensina é quem é o doador, quem é que doa. E aí ele traz para nós que Jesus é o doador. Então, ele pega para dizer que Jesus é o doador e usa um texto do Salmo 68. E aí ele faz como muitos expositores, né, das Escrituras do Antigo Testamento, da época dele, fazia, para comprovar aquilo que ele está querendo ensinar. E no Salmo 68, essa passagem do versículo 8 aqui, que vai dizer que ele subiu às alturas, né, traz para nós a ideia de pelo menos duas coisas. Quando Moisés ele sobe ao Monte Sinai, e aí ele recebe a lei ali, havia uma tradição naquela época em relação a isso, sobre a subida de Moisés ao Monte Sinai, e esse Salmos aqui, esse versículo que está no Salmos, estaria ilustrando essa subida de Moisés, após o povo ser libertado do cativeiro, né? Então, fazer essa ilustração. E aí Paulo traz isso falando de Jesus, de que Jesus fez isso, ele subiu às alturas, falando da exaltação de Jesus, fazendo menção a Jesus após a sua ressurreição. E aí quando você lê, você começa a imaginar, a fazer essa ponte do que realmente aconteceu após a ressurreição com o que o texto está dizendo aqui. E você vê o nexo que o apóstolo Paulo está querendo mostrar, que há. Não é? E ele quer ilustrar para nós aqui de uma realidade daquela época em que, quando um conquistador, ele vencia, né, com seu exército, outro exército, então ele pegava aquilo que é chamado de despojos, que é o que ficava para eles de conquista além da vitória, e aquilo era considerado como dádivas daquele que venceu o combate, e ele pegava e distribuía para o seu exército tudo aquilo.
E aí Paulo está trazendo essa ilustração para falar que Jesus, quando ele sobe às alturas, quando ele ressuscita, ele então vence a morte, ele então vence tudo aquilo que era contrário a nós e concede então despojos, concede, e aqui ele fala em relação ao dom, né, que Jesus então concede, quando ele sobe em triunfo às alturas. A explicação de Paulo para ilustrar para a igreja e para nós é isso, que a exaltação de Jesus, quando ele sobe, então ele distribui os dons, e esses dons que ele distribui é através do Espírito Santo. Então, quando ele sobe, ele envia o Espírito Santo. Então, essa é a ideia que Paulo está trazendo aqui, de ele conceder isso. E ele usa esse salmo para trazer essa ilustração. E aí ele continua dizendo, que é o versículo 9. Então ele faz menção de que quando ele sobe às alturas, é porque ele desceu. E aí ele está querendo mostrar para nós o percurso que Jesus fez. Ele veio dos céus e desceu as partes baixas da terra. E aqui pode ser, ele pode estar mencionando tanto o Hades, né? Tanto a região dos mortos, e aí a gente pode olhar no Salmo 63, se alguém puder abrir lá no Salmo 63, no versículo 9, e outra pessoa abre no Salmo 86, versículo 13. Paulo está usando aqui uma expressão do Antigo Testamento, e a gente sabe que ele sempre faz ilustração usando a própria palavra, não é? No Salmo 63, 9 e no Salmo 86, 13, aparece essa expressão que Paulo usa aqui. E se alguém encontrou, pode ler. Irão para as profundezas da terra. Isso aí fala sobre o Hades, né? A menção como se fosse ao que a gente chama de um inferno, né? A terra dos mortos. E Salmo 86, 13, quem encontrou? Do mais profundo da sepultura, região dos mortos. Mas também há outra possibilidade, de que, na verdade, Paulo está mencionando aqui a própria terra, né, que Jesus veio à terra. Então, ele veio à terra, e aí, como se ele fizesse referência, então, a Cristo ter se tornado carne. Né? Tem uma expressão que usa muito para isso que acontece como encarnação, mas eu não acho que seria uma expressão correta para a gente fazer, dado ao contexto que nós temos hoje de espiritismo, né? Em que eles creem na reencarnação. Então, falar que Cristo encarnou pode trazer a menção de que Cristo é um espírito, corroborar com a doutrina, com o ensino deles, de que Cristo é um espírito em evolução, e que quando ele veio a última vez na Terra, ele veio e chegou à plenitude dessa evolução, e ele é um exemplo para nós, porque ele é um espírito evolutivo. E está errado, porque Cristo é o verbo de Deus, eterno, ele sempre existia antes da criação do mundo. Então, essa expressão encarnação, ela não é boa a gente usar ela, mas sim que ele se fez carne. Ele veio e se fez carne. Fica melhor. Então, é isso que acontece aqui, é o possível segundo sentido que Paulo fala aqui. E aí a gente tem, quem está aberto em Salmos aí, dá um pulinho no Salmo 139, no versículo 15. E Filipenses, outra pessoa abre em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Onde faz referência à descida de Jesus dos céus para ser um servo entre nós.
Filipenses, né? Salmo 139, versículo 15. Isso. Veja que se você olhar bem para essa expressão, e quando você pega o salmo todo para ver, você vai entender que o salmista está falando de algo concreto aqui na terra. E aí a menção à gestação, né, de ser entritecido aqui na terra. Ele está falando de uma gestação que acontece na terra, né, no ventre, mas que acontece aqui na terra. Então, são outra possibilidade do que Paulo está falando aqui. Lembrando que, pelo texto ser antigo e pela tradição que há, tem certas coisas que é difícil para bater o martelo e falar, é isso. Mas é claro que pela revelação bíblica que nós temos, qualquer uma dessas duas situações é possível, porque Pedro também faz uma menção de uma ida de Jesus ao Hades, na sua primeira carta, de que Jesus foi ao Hades, né? Então Pedro também faz uma menção assim. De qualquer forma, aqui nós estamos olhando para o doador, Jesus exaltado, que se fez carne, viveu, morreu, ressuscitou, e agora está à destra do Pai. Então, quando ele sobe na sua exaltação em triunfo às alturas, ele envia o Espírito Santo, e aí ele concede dons aos homens. E eu queria que você compartilhasse comigo do seu entendimento sobre uma afirmação que eu vou ler aqui agora. A afirmação é a seguinte: não apenas temos os dons de Deus, somos os dons de Deus para a sua igreja. O que você entende desta afirmativa? Não apenas temos os dons de Deus, somos os dons de Deus para a sua igreja. Quem quer compartilhar? Hã? Fala de novo. Alguém mais? Hoje se entende-se muito igreja de uma forma que Deus não fez para ser. Hoje as pessoas, elas vão à igreja como consumidores. É um produto estar na igreja. Eu consumo e vou para minha casa embora. Quando a igreja, pelo que nós vemos aqui, ela é uma dádiva de Deus. E por ser uma dádiva de Deus, ela tem um propósito de existência. E nós lemos a partir do versículo 12. E eu pergunto, você acha fácil ver a igreja como um local de consumo? Compartilha comigo aí. Você balançou a cabeça, Marilene, compartilha comigo aí. Você acha? Que alguém mais quer compartilhar?
Sim, sim. Como que esses versículos, então, desafiam essa atitude que a gente vê por aí? Veja, aqui no versículo 7, é dito que a graça foi concedida a cada um de nós, à medida do dom de Cristo. E aí ele começa a falar como isso se deu. Como é que esses versículos que nós lemos aí desafiam essa atitude, dessa mentalidade de vir para receber? O que vocês acham? Sim, sim, sim. Então, ter essa consciência do que é os dons espirituais seria um primeiro passo para que a postura mude de algumas pessoas que pensam dessa forma, como a igreja como um lugar de consumo. Primeiro que a gente já entendeu errado, né? Porque se a gente pensar na igreja como prédio, né? Então, como bem nós sabemos, aí já começou pensando errado, né? Que a igreja não é prédio, são pessoas. Então, ter essa compreensão de que há um dom dado por Deus para cada um, né? Pelo menos um dom, é claro, mas que cada um recebe dons da parte de Deus, eu acho que é o primeiro passo para isso. Segunda coisa é o caráter dos dons espirituais. Eles são extremamente variados. E aí Paulo lista alguns dons, quando ele fala que ele mesmo, versículo 11, concedeu uns para. E aí ele traz a lista, mencionando os apóstolos como aquelas pessoas que foram enviadas por Jesus, como fundamento da igreja, juntamente com os profetas, que eram porta-voz de Deus, como a gente pode ver no Antigo Testamento, e eles tinham uma autoridade especial da parte de Jesus. Então, eles são a base para o início da formação da igreja. E aí tem os evangelistas, né, que são os mensageiros, aqueles que vão adiante com a mensagem. E aí tem os pastores e mestres, que também são responsáveis pelo ensino da igreja, pelo cuidado com o rebanho de Deus. Então, Jesus concedeu, o texto vai dizer, ele deu dons a algumas pessoas, algumas no sentido não de menos, não. Algumas que eu estou falando é que ele não deu para todos, né? De forma direta, de forma específica. Mas, se a gente for olhar em outros lugares, como Romanos 12, a gente vai ver que o dom do cuidado, que aqui aparece na palavra pastor, é um dom que Deus concede aos todos os membros, né? A várias pessoas, além daquele que está envolvido, que é o responsável pelo ministério da igreja ali, que é um líder, né? Como a gente tem hoje, de forma instituída e tal. Mas há aquelas pessoas que têm
o cuidado que é um dom de Deus, dado por Deus, né? Mas aqui Paulo está falando de pessoas em que Jesus, então, está usando, e aí o versículo 12 fica claríssimo isso, que ele está usando para poder conduzir a igreja naquilo que ela precisa fazer, no seu serviço. Veja que ele lista esses 4 líderes, esses 4 dons, não é, de liderança, vamos dizer assim, 4 dons, em que eles têm o propósito de aperfeiçoar os santos, de conduzir. E aí cada um tem a sua forma específica, né, de ser utilizado, né. O foco disso não é criar uma hierarquia institucional. Esses dons não foram criados assim. Então, como a gente vê em alguns grupos evangélicos em que há uma hierarquia, não é? Para se colocar como um melhor do que o outro, mas se a gente for olhar, e o que tem maior confusão hoje é pastor, presbítero e bispo, a gente for olhar, eles têm a sua mesma direção, só que cada um fala de algo específico, mas todos eles, quando aparecem na Bíblia, fazem menção ao cuidado pastoral. O bispo é aquele que é supervisor. E aí Atos, se a gente for olhar lá em Atos 20, 17 e 28, é um dos textos assim que mais chama a atenção para isso que eu estou falando aqui. Atos 20, versículo 17, e depois o versículo 28. Porque no versículo 17, Paulo ele chama os presbíteros, o texto vai dizer, ele chama os presbíteros de Éfeso para uma reunião. E no versículo 28, ele está orientando aqueles presbíteros a serem supervisores, bispos e pastores do rebanho. Ele usa 3 nomenclaturas para um mesmo grupo de pessoas. Para falar que esse grupo de pessoas, ele é presbítero, ele é bispo e ele é pastor. A visão é hierárquica, né? É hierarquia. Uhum. Sim. Quando você vai olhando a revelação bíblica, não é? Então você vai vendo que as últimas cartas de Paulo a Timóteo, a Tito, elas fazem menções a líderes que estavam nascendo como os presbíteros e bispos e os pastores, mas nunca menção a nenhum
profeta, não institua profetas, não tem isso, não institua como ele diz para Tito, né? Você está em Creta aí para instituir. Ele não fala profetas nem apóstolos, porque esse é o fundamento da igreja, começou com eles. Porém, no desenvolver da história cristã, o que ficou são os pastores e mestres e os evangelistas, né? Porque era um início, era necessário que aquilo ali acontecesse, né? E Paulo vai defender muito isso, essa questão de ser apóstolo, a gente começa a entender com ele. Então, hoje tem uma confusão nesse sentido aí. Pedro, ele menciona presbíteros, ele orienta presbíteros, ele não menciona nenhum outro apóstolo. Quando a gente vai em Hebreus, que também é uma das cartas, por último, a serem escritas, ela menciona líderes, mas não menciona nenhum apóstolo. Então, assim, quando a gente vai juntando todas as peças da revelação bíblica, a gente vai vendo que nesse caso aí, nesse aspecto aí, o que pode estar acontecendo é uma confusão, né? Eu não estou aqui para julgar a intenção de ninguém, mas eu acredito que há uma confusão naquilo que a palavra está ensinando sobre os dons espirituais e a chamada de Deus. Oi. Sim. Isso. Sim. E essa questão dos dons, a gente vai ver que Paulo está falando aqui, num segundo momento, dos líderes. Mas quando ele diz que Jesus subiu entre as alturas e deu dons aos homens, e aí a gente vai olhar, tem várias listas de dons na Escritura. Né? Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 7, 1 Pedro. Então, tem algumas listas de dons, mas não significa que todos os dons que aparecem é só esses. Ainda há mais dons. Jesus conferiu dons à igreja, então tem dons que não estão revelados para nós, mas que Jesus concedeu. Né? E a gente não pode também limitar aquilo que tem, limitar a obra de Jesus, né? A grandeza de Jesus, porque quando ele dá dons à igreja, ele está dando dons para um propósito. E esses dons, a gente só tem noção de alguns aqui, mas eu acredito, como outras pessoas, outros estudiosos, os estudiosos de verdade, eles falam que há muito mais dons. Diante desse agir de Deus, né? Por que vocês acham que Jesus ele dotou pessoas das maneiras que foram descritas aqui, nesse versículo 11? Por que Jesus dotou pessoas das maneiras descritas aqui em Efésios, no versículo 11? O que você acha?
assim, organização, né? Alguém quer compartilhar mais alguma coisa relacionada a isso? Ok. Aperfeiçoamento dos santos. E aí a gente já entra no na terceira característica, né, que é o propósito dos dons. Então, aí, a partir do versículo 12, nós vemos qual que é o propósito dos dons. O propósito dos dons espirituais é o serviço. Eles são concedidos para trabalhar, o trabalho. E aí Paulo usa esse termo aperfeiçoar, que traz a ideia de equipar, de treinar, de disciplinar. Então ele diz que o que Jesus fez ao distribuir dons para certas pessoas, e aí ele listou quais são esses dons, é com propósito, e é equipar, preparar, treinar, né? E aí ele segue dizendo algumas coisas relacionadas a esse aperfeiçoamento. E aí ele vai trazer para nós uma imagem de maturidade, né? Trazendo para nós assim que o que esse preparo, esse equipar é para conduzir a igreja a uma maturidade. E aí ele usa a figura de navio, né? É um navio que chacoalha pelas ondas do mar, trazendo então essa imagem de que a maturidade vem para que isso não aconteça, para que não haja inconstância por parte da igreja. E aí Paulo usa essa imagem primeiro. Depois ele fala sobre essa maturidade, ela alcançar uma plenitude, mas aqui o que Paulo não fala no sentido de como se fosse o fim dos tempos, até chegar lá. Na verdade, Paulo está querendo dizer que a maturidade ela vai chegar enquanto estamos aqui. Ela vai se desenvolvendo enquanto estamos aqui. Ela precisa ser uma ação constante da igreja, esse amadurecimento, para que a igreja, então, ela possa desempenhar o serviço. Versículo 12. Qual que é o alvo, então, de todas essas obras de serviço que o apóstolo lista aqui? Qual que é o alvo? De todas essas obras de serviço, né, entre aspas. Edificação do corpo, aumento do corpo, por edificação em amor. Mais alguém? Quer compartilhar? Unidade. Que mais? Nós estamos no capítulo 4. Estamos no capítulo 4. A partir do versículo 7. E agora nós estamos na segunda parte aqui, do versículo 12 em diante. Então, essa maturidade, isso, a partir do versículo 12, aperfeiçoamento dos santos. Então, essa maturidade, essas obras de serviço, elas só podem ocorrer através da maturidade. Essas obras, o alvo delas é maturidade. É chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento. E aí Paulo fala ao estado de pessoa madura, à medida da estatura de Jesus. Ele enfatiza
a maturidade. Então, quando no capítulo 2, no versículo 10, quando Paulo diz assim, que Deus preparou obras para que antes, Deus preparou antes obras para que a igreja andasse nela. Essas obras que Deus preparou, veja, a beleza de Deus. Não é para a nossa vanglória. A obra que Deus preparou não é para que a gente se orgulhe, mas para que a gente entenda que Deus está nos amadurecendo. As obras que realizamos como igreja é para a nossa maturidade, para o desenvolvimento, é para um cristianismo mais profundo em nosso viver. Um cristianismo em que a gente não vive só momentos, mas a gente vive um cristianismo constante, uma vida com Deus constante. Um cristianismo em que a gente não fica só na experiência da conversão que a gente teve naquela época, e agora eu vivo só de lembrança. Porque aí eu vou citar o poema de Carlos Drummond de Andrade, chamado Itabira, quando ele diz assim, lamentando: tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Nós precisamos desejar a maturidade, precisamos buscar isso. Não é fácil, é necessário entrega, é necessário doação, é necessário sacrifício, compromisso, mas precisamos amadurecer. Deus está fazendo a obra. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: eu estou pleno, estou maduro completo, porque Jesus está fazendo isso na igreja. E esse é o propósito dele. Então nós precisamos buscar isso, desejar isso. E eu pergunto, você está permitindo que a liderança, uma vez que nós temos aqui pessoas que ensinam, além do pastor, né? Pessoas que ensinam, líderes. Pergunto, você está permitindo que eles o preparem para que você use seus dons para servir a igreja? De que maneira? Precisamos permitir que isso aconteça. Deus deu responsabilidades a todos, né? Por isso é importante, e aqui eu abro um parênteses, né? É importante para mim, ai de mim, Senhor, miserável, mas é importante para mim conhecer os irmãos na sua área espiritual, conhecer os dons que Deus deu aos irmãos, para que pela misericórdia de Deus eu consiga auxiliá-los nessa maturidade, para que eu consiga ajudá-los na obra do ministério. Veja que a obra do ministério não é do pastor, é da igreja. O texto vai dizer que o ministério é da igreja, não é do pastor. O pastor tem uma função no corpo, ele tem uma função nesse ministério, mas o ministério não é dele, é da igreja. Para isso, como eu conversei esses dias com uma pessoa, é necessário que eu conheça os dons dos irmãos, para que juntos a gente possa pensar em como usá-los, né, da maneira correta para usá-los. Não vai adiantar o irmão que, quer dizer, pode até ser, né, o irmão pode até ir e tal, mas um irmão que não tem o dom de misericórdia, fazer uma visita hospitalar para umas pessoas que estão mais debilitadas. Se ele não tiver esse dom, por mais que ele possa ir, né, como servo de Jesus, mas para ele vai ser mais difícil isso,
Se eu crio aqui um ministério de visitação, igreja, nós vamos agora montar um grupo de visitação. Vamos aos hospitais. Deus abençoe que isso aconteça. Que eu consiga fazer isso, em nome de Jesus. Aí, monta uma equipe. Aí vai fulano, ciclano, beltrano. Mas ciclano não quer ir. Ele não se sente bem nos hospitais. Ele poderia ir no asilo, mas no hospital ele não vai. Por quê? Mas é porque fulano é insensível? Não. É porque ele não tem o dom de misericórdia. Ele tem outro dom. E é Jesus que concedeu os dons. Ele não deu todos os dons para todo mundo. Ele deu alguns dons para as pessoas. Não sei quantos. 5, 6, 3, 2. Pelo menos um você tem, isso eu tenho certeza. Pelo menos um. Porque o texto está dizendo que ele concedeu, que ele deu dons. Então, pelo menos um você tem. Agora, é tarefa nossa, né? Pastor e irmãos e ovelhas, descobrir qual que é o dom. E assim a gente promover o que fazer, como usar esses dons, né? No serviço da igreja. Igreja de Jesus. Não a segunda igreja batista, apesar que também na segunda igreja batista, né? Mas no ministério. Então, esse reconhecimento é para isso. E isso é para a gente, então, desenvolver a maturidade. Isso é importante acontecer. Eu pergunto, por que a unidade, o conhecimento e a nossa semelhança com Cristo são proteções contra ser levado de um lado para o outro por todo vento de doutrina? Como nós lemos aí. Por que a unidade, o conhecimento e a nossa semelhança com Cristo, eles são proteções? Quem quer compartilhar? Ok. Mais alguém quer compartilhar? Sim. Sim, sim. Você vê que Paulo está trazendo essas figuras aqui para ilustrar essa questão da unidade. Ele tá usando todas essas figuras para trazer em nossa mente que isso faz parte da unidade. E não pensemos aqui também em questão numérica, né? Esse crescimento aqui não é numérico, é crescimento espiritual da igreja. Igreja como um corpo. Crescimento espiritual, maturidade. E aí eu pergunto,
alguém até mencionou aí em amor, né? Esse crescimento se dá em amor. Eu pergunto, o que acontece quando uma igreja ela se esquece da verdade ou do amor? O que você acha? Morre? Sim. Ok, mais alguém? Compartilhar? O que acontece quando a igreja se esquece da verdade ou do amor? E aí eu vou... Você falar? Quem falou? Sim. Pegando o gancho dessa pergunta, eu entro com a próxima. Tudo isso é trabalho de quem? Para que essa verdade, esse amor, para que essa maturidade se desenvolva, tudo isso é trabalho de quem? Ação do Espírito Santo. Através de quem? O Espírito Santo está agindo. Hã? O Espírito está agindo nos membros do corpo. E isso já faça uma ligação com o que Júlio falou, que ficou para falar agora, que é tudo isso acontece quando os dons, nós recebemos para ministrar uns aos outros. Então, isso é outra coisa importante para a gente saber. Os dons, eles são para ser ministrados internamente e externamente. Então, nós somos responsáveis pela nossa própria edificação como corpo. E isso é importante para a gente ter em mente. Então, a gente tem dons da parte de Deus e a gente começa a ministrar um ao outro. E isso precisa acontecer para que a gente desenvolva essa maturidade, para que a gente continue crescendo, amadurecendo no corpo de Cristo. Então, em síntese, a gente está finalizando, em síntese do que a gente leu, a gente vai perceber que a verdadeira igreja, ela é feita não de pessoas que se reúnem, mas de pessoas regeneradas pela fé em Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. Tá todo mundo aqui, o templo está cheio, não significa que está toda a igreja de Jesus reunida. Porque se a pessoa não tiver tido um encontro pessoal com Jesus, se ela não tiver tido uma mudança de mente, se ela não tiver sido regenerada, ela não faz parte do corpo. Ela não é igreja. Então, a primeira coisa que a gente entende aqui é isso. Segunda coisa, todos os membros da igreja, eles têm dons específicos para o serviço, como eu já disse aqui. Todo mundo tem, pelo menos um. Pelo menos um.
como Deus é um Deus de bondade, gracioso, então eu sei que os irmãos aí têm mais de um. Muito mais. Então, isso é importante. Se você acha que você não tem dom, depois a gente conversa, para mim te ajudar a descobrir, porque você tem dom. Deus te deu. Terceira coisa, isso que eu já disse, né? Os dons eles devem ser exercidos internamente e externamente. Estamos em missão, né? A igreja está em missão. Internamente, a gente se edifica, e externamente, a gente edifica outros. E isso é importante para nós. O Espírito Santo ele estabelece um processo de desenvolvimento ou de coordenação dos dons no corpo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para quando o apóstolo Paulo ele coloca os dons, né, e aí ele nomeia alguns dons que nós vimos aqui. Quando ele traz a ideia dos apóstolos, ele está mostrando para nós a unidade. Então, de certa forma, todos nós somos apóstolos, enviados de Jesus. Onde nós estamos indo, nós somos enviados, que o termo apóstolo é isso, enviado. Se você for olhar em todo o Novo Testamento, apóstolos é aqueles que são enviados. Mas eles também trazem essa ideia de unidade, de fundamento. Os profetas fazem referência à verdade, porque eles falavam a verdade de Deus. Então o Espírito Santo ele começa a agir no meio da igreja, e esses dois elementos eles vão se evidenciando. E aí a gente tem os evangelistas, que faz referência à universalidade, na questão de que nós falamos por causa da graça de Deus. Nós falamos do Evangelho, nós falamos da graça de Deus, nós falamos do Evangelho. Há uma mensagem. E nós somos esses mensageiros. Os pastores e mestres é referência ao amor, ao cuidado. E o Espírito Santo está ministrando isso em nós. Ele ministra isso em nossos corações. Então, os dons, eles são capacidades específicas que Deus dá à igreja para o seu serviço. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa a dizer que essa unidade que é a igreja, ela acontece porque Jesus concede os dons a ela e através desses dons ela está sendo capacitada para poder cumprir a obra do ministério, exercer o seu ministério. E nós precisamos, então, buscar de Deus a cada dia, promovermos essa unidade, essa maturidade entre nós, ministrando uns aos outros e nos preparando, então, para poder também ministrar aos de fora. Vamos nos pôr de pé, vamos orar? Em nome de Jesus. Deus, louvamos o teu nome por mais esse dia. Obrigado porque a misericórdia do Senhor se renovou na nossa vida nessa manhã. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado. Te agradecemos pela tua direção. Nos leve em paz, Pai, para os nossos lares. Continue a ministrar, ó Deus, a tua vontade em nossa vida. Continue a ministrar, ó Deus, a tua direção. Nos ajude a descobrir os nossos dons, e se nós já sabemos, nos ajude a criar mecanismos, ferramentas, para que a gente possa, então, servir ao Senhor, servindo os outros. Porque foi para isso que o Senhor nos criou. Ser igreja do Senhor é ser corpo de Jesus, e ser corpo de Jesus significa que a gente, então, está em missão. E nós precisamos da tua ajuda para isso. Nós te agradecemos mais uma vez. Ainda pedimos para que o Senhor nos abençoe aí no decorrer dessa semana, no final de semana, e nos dê essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui no domingo pela manhã na EBD, aprender mais da tua palavra, buscando, desejando a maturidade do Senhor. E também domingo à noite, quando celebraremos a ceia.
nos lembrando do que o Senhor Jesus fez por nós da cruz do Calvário. Bênção do Senhor, graça do Senhor, amor do Senhor. E assim nós oramos, pedindo que o Senhor visite nesse momento cada irmão da nossa igreja que não pôde estar presente, cada membro da nossa família, que o Senhor possa visitá-los, trazendo o teu consolo, a tua paz, o teu amor, conforme a tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável, e nós cremos nisso. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.